Hoje eu quero abordar um tema que é oração. E esse tema eu quero abordar com vocês a partir de uma mãe que a Bíblia descreve, que ela de alguma maneira nos ensina como nós devemos orar e como é que Deus espera que a gente ore. Oração é um tema muito falado, muito pregado, e os próprios discípulos, após passarem 3 anos andando com Jesus, participando da vida de Jesus, eles não pediram para Jesus que os ensinasse a multiplicar pães, a curar enfermos, a andar sobre as águas, mas eles pediram para Jesus os ensinar a orar. Quando eles fizeram esse pedido para Jesus, cabe uma reflexão para a gente. Eles andaram 3 anos com Jesus. Eles passavam 24 horas do dia com Jesus e ainda não sabiam orar. Será que eu e você sabemos orar? Eles pediram para Jesus: Pai, ensina-nos a orar. Como é que eu tenho que fazer para orar? Qual é a atitude que eu tenho que ter de oração? Sempre lembrando, queridos, que oração não é uma reza, não é uma vã repetição, como a Bíblia diz. Nós somos, muitas vezes a gente acaba orando ou repetindo palavras no piloto automático. Você fala sempre as mesmas coisas para Deus. Nós temos que lembrar que oração é uma conversa, é conversar com Deus. E quando você vai pedir alguma coisa para Deus, existem critérios, existem, na verdade, princípios para nós pedirmos alguma coisa para Deus. Nós sabemos que a oração ela não é apenas um pedido, ela é uma conversa, ela tem os pedidos, ela tem o agradecimento, ela tem o abrir do coração. Quando você conversa com Deus, você abre o seu coração para Deus, você conta para Deus aquilo que está no seu íntimo. Isso é uma conversa de um filho, de uma filha com um pai. É assim que deve ser a nossa oração. E eu quero começar lendo 1 João 5,14, que diz assim: Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Aí que está a questão. Ele nos ouve, ele nos atende quando a gente pede alguma coisa segundo a vontade dele. Lembre que Salomão, quando Deus falou para ele: o que você quer? Salomão pediu sabedoria. E por que ele foi atendido? Porque Salomão, ele reinou. E para reinar, ele tinha que ter sabedoria. Então era da vontade de Deus que Salomão fosse sábio, fosse um homem extremamente sábio, para que ele conduzisse a nação de uma forma segura, de uma forma justa. Então aquilo que ele pediu para Deus era realmente a vontade de Deus para a vida dele, e que através desse pedido que fosse atendido, outras pessoas, muitas pessoas, seriam beneficiadas. Porque quando um rei é sábio, todo o povo é abençoado através da sabedoria do rei. Então, quando Salomão pediu a Deus que desse a ele sabedoria, imediatamente ele foi atendido. E Salomão foi o homem mais sábio que nós temos notícia, porque ele pediu algo que estava no coração de Deus. E como eu e você podemos saber o que está no coração de Deus para nós pedirmos, como Salomão pediu? E aí eu quero falar um pouquinho sobre Ana, a oração de Ana. Ana era casada com Eucana. Olha que casal bacana. Ana e Eucana. Ana era estéril. E naquela época, uma mulher estéril, ela era motivo de vergonha para o povo todo. Uma mulher que não podia gerar filhos era tida como uma vergonha. E Ana tinha um desejo muito grande de ter um filho, de dar à luz a um filho. E a palavra fala no primeiro livro de Samuel
que naquela época que Ana vivia, que Eucana vivia, naquela época o povo de Israel, ele estava sem profeta. Deus não podia usar ninguém. A palavra de Deus não era proferida através de profetas, porque não havia profetas. E Ana tinha um desejo enorme de ter um filho. E Deus tinha um desejo enorme de ter um profeta. Então Ana orou a Deus e disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou colocá-lo na escola de profetas. E eu vou oferecê-lo ao Senhor, e o Senhor então vai ter um profeta na terra. Notem que o pedido de Ana, ele coincidia, a vontade de Ana coincidia com a vontade de Deus. Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Então Deus deu um filho para Ana, e Ana deu um profeta para Deus. Olha que coisa maravilhosa, e isso nos traz que existem dois princípios básicos. Quando eu e você oramos, quando eu e você pedimos alguma coisa diante de Deus, a primeira é que a tua necessidade, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus, com os sonhos de Deus para a sua vida. E a segunda é que nós precisamos pedir alguma coisa que não seja só para nós. Veja que em Tiago, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Veja que quando Salomão pediu sabedoria para Deus, a sabedoria não ia beneficiar só Salomão, ia beneficiar toda uma nação. Quando Ana pediu o filho para Deus, esse filho, ele não ia abençoar apenas Ana, ele seria um profeta de Deus, ele seria boca de Deus para o povo. Então ele estaria abençoando todo o povo. O pedido dessas pessoas abençoaria as pessoas que estavam pedindo, mas principalmente abençoaria um número muito maior de pessoas. Veja que no caso de Jó, ele só foi abençoado, ele só teve a restituição quando ele começou a orar pelos seus amigos. Ele parou um pouco de se preocupar com o problema dele, que era muito grande, e começou a olhar para os seus amigos. E aí então Deus o abençoou. Quando nós entendermos, queridos, que tudo que Deus nos dá não é só para nós, mas é principalmente para abençoar outras vidas, quando nós entendemos que nós somos canais de Deus, a bênção passa por nós e atinge outras pessoas. É claro que quando ela passa por nós, ela nos atinge e nos beneficia também, mas nós somos um canal, a bênção não pode parar na gente. Nós não podemos ser um cano entupido de bênçãos de Deus, aquele que recebe, 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 feito um mar morto, que vai recebendo, recebendo e não vai para lugar nenhum. Nós não podemos ser assim. Nós temos que pedir sempre alguma coisa que Deus vai nos dar, mas que vai passar por nós e vai transbordar e atingir as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas com as quais a gente convive. E aí, eu volto lá que eu falei domingo passado sobre Abraão. Por que quando Deus falou assim, seja você uma bênção, o que ele falou logo depois? Através de você, eu abençoarei as famílias da terra. Olha o princípio. Ele seria uma bênção, mas através dele, todas as famílias seriam abençoadas. Aquela bênção que ele seria, ia transbordar, ia atingir, ia inundar por onde ele passasse. E então todas as famílias com as quais ele teve contato ou nem teve contato, todas essas famílias seriam abençoadas através da bênção que Deus estava dando para ele. Através da bênção que Deus estava dizendo para ele ser. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você for abençoado hoje, quem mais será abençoado com a bênção que você está pedindo? O teu milagre vai abençoar quem? Eu creio que você tem buscado diante de Deus alguma coisa. Você tem um pedido especial para Deus. Agora eu te pergunto, quando Deus te conceder esse pedido, a quem mais
ou para quem mais essa bênção vai servir? Quem mais será atingido? Quem mais será alcançado por essa bênção? Querido, eu te garanto que se a bênção que você está pedindo for só para você, você não vai receber. Isso eu posso te afirmar. Porque Deus nunca dá algo que seja estanque, algo que chegue e para. Não, Ele sempre dá algo que corre. A palavra fala que rios de água viva fluiriam, e o rio não é parado. Um rio está sempre em movimento. O rio está levando a água e está abençoando as margens. Por onde ele passa, ele leva bênção, ele leva nutrientes, ele leva coisas que semeiam bênçãos na vida dos outros. Então, o que você está pedindo diante de Deus hoje? Para quem mais é? Se for parar em você, é bom você mudar o seu pedido. Mude o seu coração. Seu coração tem que estar nas pessoas. Seu coração tem que estar em abençoar as pessoas, em ser bênção na vida das pessoas. E você só é bênção na vida das pessoas quando você permite que as bênçãos que chegam para você transbordem na vida das outras pessoas. O que você vai fazer com a bênção que Deus vai te dar? Muita gente tem o hábito de pedir dinheiro. Deus, eu quero ficar rico. Não é pecado ser rico. Ser rico é uma bênção, desde que você use a sua riqueza para o seu benefício e benefício de outros. Tem gente que pede um carro. Deus, me dá um carro. Deus dá o carro e ele não consegue dar carona para uma pessoa. O carro dele ninguém pode entrar, não pode sujar, não pode andar muito, não pode... Isso não é a vontade de Deus. Quando Deus te dá uma bênção, essa bênção tem que abençoar você e outras pessoas. Certa vez, Davi estava numa batalha e chegando na sua cidade, a cidade tinha sido destruída, tinha sido queimada e todo o povo tinha sido levado escravo, inclusive a família de Davi. Davi, a palavra diz que ele chorou muito, ele se angustiou, mas antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, Davi orou a Deus e pediu a Deus que lhe desse uma direção. Deus, o que eu tenho que fazer? Então Deus disse para ele que era para ele ir atrás daquele povo que tinha destruído a cidade, para que ele fosse atrás e resgatasse a sua família e todo o povo. Nessa situação tão trágica, Davi, mesmo angustiado, ele pegou alguns soldados, algum do seu exército, e foi atrás do povo. Só que no caminho, ele viu uma pessoa ferida, que era até um egípcio, não era do povo dele. E ele estava a caminho de buscar a sua família, de resgatar a sua família. Mas Davi parou para ajudar o egípcio. E sabe o que aconteceu? Aquele egípcio disse exatamente aonde é que ele devia ir para resgatar a sua família. Aonde que estava o povo que tinha capturado a sua família. Veja que Davi, no meio daquela tribulação toda, ele se preocupou com uma pessoa que ele nem conhecia, mas que estava necessitada. E através desse gesto, quando Davi então olhou para o caminho e viu aquela pessoa ferida, ele parou um pouco, ele se deteve daquilo que ele estava fazendo e foi acudir a pessoa. Ele se preocupou com o seu próximo, que ele nem conhecia. E por causa desse ato, Deus usou aquele egípcio que estava ferido e que foi socorrido por Davi para mostrar para ele aonde que estava, onde que era o caminho que ele precisava seguir. Então, querido, quando você para um pouco de se preocupar com você mesmo e começa a se preocupar com o seu próximo, Deus coloca um GPS na tua mão e te dá a direção da onde você tem que ir, te dá a direção daquilo que está no coração dele para o teu coração. O segredo, querido, de uma vida de bênção, o segredo para ser bênção é sempre sonhar os sonhos de Deus, é sempre estar alinhado com os sonhos de Deus.
A tua oração, ela não traz dinheiro para você, mas ela te alinha com o céu. Ela te alinha com aquilo que Deus tem para você. Quando Deus alinha o sonho dele com o teu sonho, então você passa a receber de Deus tudo aquilo que ele tem para você. Se o seu milagre chegar hoje, quem mais será abençoado? Se o pedido que você tem feito chegar hoje, amanhã cedo, o que você vai fazer com isso? Você vai olhar para quem? Para você? Só para os seus? Ou você vai perguntar para Deus, Deus, tudo isso que o Senhor está me dando é para eu transbordar na vida de quem? É para eu abençoar quem? Nunca fique para você, somente para você, aquilo que Deus te dá. A mesma sabedoria que estava à disposição dos discípulos, estava à disposição de Davi, estava à disposição de Salomão, estava à disposição de Ana. Essa mesma sabedoria está à tua disposição, está à minha disposição. Aprenda a orar de acordo com a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus é sempre fazer de você uma bênção. Não é te dar bênção apenas, mas é fazer de você uma bênção. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é um abençoador. Então você precisa ser um abençoador. E você será um abençoador. Sempre que quando você receber de Deus, você não retenha, mas você distribua, você reparta. Você olhe para quem necessita e socorra. Você olhe para quem não tem e dê. Porque assim você estará alinhado com os sonhos de Deus para a tua vida. Amém, querido? Que você seja uma bênção. Que essa semana que estamos começando seja uma oportunidade de você ser bênção aonde você está. Porque isso é ser igreja. Isso é andar de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus faça de você uma grande bênção.